Olá, pessoal! Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês que estão participando da Academia do Retiro. Eu estou responsável pela Academia da Vida de Fé e eu sou missionário em Frankfurt, Alemanha. Eu acredito que nesse momento Deus vai abençoar tanto o meu coração como o de vocês. Primeiramente, eu vou começar lendo uma palavra da Bíblia. Êxodo, capítulo 32. Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 25 eu vou começar a ler. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai, tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo as palavras de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu irmão e contra seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Nós lemos até o versículo 29. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. E todos os cristãos que receberam a salvação querem viver pela fé. A fé se nós pensarmos no caule da árvore, se pensarmos no caule, na raiz e nos frutos da árvore, tem uma força que segura essa árvore. E essa força é a raiz. A raiz não é vista, mas ela se espalha por dentro da terra e segura essa árvore. Ou seja, não é tudo que enxergamos não é tudo. Quando nós vemos, o ser humano vê, essa pessoa tem uma boa fé, e se quiser seguir isso, na hora nós vamos ficar exaustos e cansados e vamos acabar desistindo. Como surgiu aquilo que enxergamos? Como surgiu da terra aquela árvore e está dando frutos? Como essa árvore pode dar sombra? E como essa árvore pode crescer de uma forma agradável? Tudo isso começou da raiz. Se nós dissermos que a nossa vida de fé surgiu para fora da terra, cresceu para fora da terra, então a fé ela tem que surgir, ela tem que ultrapassar a carne, o pensamento, tem que ultrapassar a situação para poder dar frutos, e existe esse mundo do coração. Isso nós chamamos de arrependimento. Então, o pastor Oxo Park sempre fala para os ministros. Aquilo que ele mais ensina é arrependimento e fé. E eu também recebi muito treinamento sobre isso com o pastor e também recebi muito aprendizado e comunhão sobre isso dele. E hoje eu quero explicar um pouco sobre isso para vocês. Há muitas coisas abençoadas na minha vida e uma das coisas que, se eu evidenciar, é aquilo que me fez me arrepender. O arrependimento não é outra coisa, mas é descobrir a minha pessoa e me arrepender da minha pessoa. Que tipo de pessoa eu sou? Quem é a minha pessoa? O que é a minha vida? Quando eu me arrependo da minha vida, eu já não recebo mais influência da minha pessoa.
Quando eu não recebo mais influência da minha pessoa, desde então, a palavra de Deus pode me conduzir. O Espírito Santo de Deus pode me conduzir, a voz de Deus pode me conduzir. Então, pode me conduzir da forma que quer. Então, o que é necessário para a vida espiritual para isso acontecer é o arrependimento. O tanto quanto eu descubro a minha pessoa, o tanto quanto eu me arrependo da minha pessoa, é o crescimento que essa árvore vai ter e que vai dar frutos. Eu penso dessa forma. Eu já falei para vocês várias vezes, e eu não sei se vocês já sabem sobre essa história. Uma vez, quando eu estava no Havaí, nos Estados Unidos, ministrando por um mês, eu fui fazer uma viagem evangélica sem dinheiro. Eu não sei se vocês sabem. O título dessa viagem foi A Viagem Evangélica Sem Dinheiro da Família de Pato. Eu quero começar falando sobre essa história. Naquele tempo, 10 missionários dos Estados Unidos foram por um mês fazer viagem evangélica sem dinheiro. E eu levei a minha família, com a minha esposa, e eu tenho 3 filhas. A primeira tinha 7 anos, a segunda 5 e a terceira 3 anos. 7, 5 e 3 anos. Eu levei elas por um mês para essa viagem. E o que aconteceu? Claro que na volta eu recebi muita graça. Antes de ir para a viagem evangélica sem dinheiro, eu estava ministrando no Havaí. E eu caí na tentação. Eu caí no meu pensamento, fiquei preso num pensamento, surgiu um pensamento. E me deu dificuldade, me fez ficar difícil e me arrastou dessa maneira. Porque, como eu sou um ministro, eu também tinha que coração. Eu não sei se isso é só comigo. Mas eu tinha um coração de querer ser reconhecido pelo Pastor Park. Mas quando eu vi a minha pessoa, parecia que eu estava vivendo pela fé, parecia que Deus estava trabalhando, parecia que algumas vezes Deus estava trabalhando na minha vida. Mas, quando eu me encontrava com o pastor Oxo Park, o pastor ainda estava friamente me tratando e me repreendia, brigava comigo, falava que não era isso. Então, pouco a pouco, dentro de mim, começou a surgir um coração chateado, né? É algo meio infantil. É tão infantil que eu não sei se eu devo falar, mas eu tenho que falar, né? Porque essa é a minha imagem. E eu também, como ministro, queria ser reconhecido pelo pastor. Ah, você é um precioso servo, você é um precioso ministro. Eu queria escutar essas coisas. Mas a reação do pastor de jeito nenhum era essa. E uma vez surgiu um problema e esse pensamento começou a se espalhar dentro de mim, a minha justiça começou a se estabelecer dentro de mim. E eu pensei, não, eu tento, mas não consigo. Eu faço, mas eu não sou reconhecido. Eu penso que estou fazendo bem, parece que eu estou fazendo bem, mas o pastor, ele não tem interesse em mim, não gosta de mim. Ah, eu acho que não adianta. E assim, o pensamento aumentou. Ah, eu acho que eu devo parar de ministrar. Um dia entrou esse tipo de pensamento em mim. E também juntaram algumas situações que aconteceram, mas esse era o fundamento do meu pensamento. Eu faço, mas eu não vou de jeito nenhum ser reconhecido pelo pastor, a igreja não está me utilizando. E também surgindo uma ou duas coisas que me chatearam. Ah, eu acho que eu devo parar de ministrar. Eu tive esse coração. E como eu cresci dentro da igreja, eu devo parar de ministrar. Se eu parar de ministrar, será que eu vou conseguir continuar indo para a igreja? Por mais que eu pensasse, eu acho que eu não ia conseguir ir para a igreja. Eu acho que eu tenho que parar de ministrar. Mas
Eu também não combino muitas vezes a opinião com a minha esposa, mas essa vez acertou, né? Tanto eu quanto a minha esposa. Ah, vamos parar de ministrar. E bem naquele tempo, em Los Angeles, eu estava vivendo no Havaí, e em Los Angeles teve o primeiro acampamento mundial. Lá na UCLA, nessa faculdade, a gente alugou essa faculdade, os dormitórios, e os irmãos fizeram dele o dormitório e a gente fez acampamento mundial. E no meu coração, eu pensei, se o pastor Parker vier essa vez, eu vou falar para ele e eu vou ter que parar de ministrar, né? Eu estava com esse pensamento preso. E eu falei para o meu irmão, não sei se vocês sabem, mas o meu irmão é o missionário que está na Inglaterra, ele é o meu irmão mais velho. Naquele tempo, eu estava no Havaí, meu irmão estava em Vancouver, em Canadá. E agora eu vim para a Alemanha e meu irmão veio para a Inglaterra. E os irmãos, e nós dois irmãos sempre estamos andando juntos. E eu falei pro meu irmão, antes de ir para Los Angeles, mano, agora eu vou parar de ministrar. Eu quero parar de ministrar. Essa vez, quando o pastor Park vier, eu vou falar para ele e eu quero parar de ministrar. Meu irmão se assustou muito. Mas é porque meu irmão pensava que eu estava vivendo bem no Havaí. Claro que eu estava vivendo bem, teve graças que eu recebi, que eu vivi pela fé, tive coisas que fiz bem. Mas, como eu estava preso no meu pensamento correto, meu pensamento rapidamente estava me arrastando. E meu irmão se preocupou comigo. E aí nós fomos para Los Angeles, estávamos correndo para preparar o acampamento mundial e veio o pastor para preparar o acampamento mundial lá da Coreia. É o pastor Chu Jong-shi, que está no Japão agora. O pastor Chu Jong-shi, naquele tempo, ele veio como pastor organizador. E o pastor Chu Jong-shi, eu conheço ele desde criança. O meu irmão foi lá e dedurou tudo para o pastor Chu Jong-shi. Porque eu e meu irmão conhecemos bem o pastor Chu Jong-shi. Pastor, o meu irmão quer parar de ministrar, você faz comunhão com ele? E o pastor Chu Jong-shi, ele estava pregando para os ministros, mas quem era o alvo era eu, quando eu escutei. Mesmo que eu seja espiritualmente lerdo, mas quando eu escutei, logo eu percebi, né? E ele continuamente estava me procurando na hora da pregação, perguntando para mim. E aí eu vi o coração dele. De alguma maneira, como um irmão mais velho, ele queria me segurar. Eu conseguia enxergar isso, eu podia ver o coração dele. Meu coração é duro e eu queria parar de ministrar. Então imagina quão duro estava meu coração. Mas eu estava duro, mas o que eu tinha que enxergar, eu enxergava. E um dia eu pensei, se eu parar de ministrar, o que eu vou fazer? Naquele tempo eu vivia nos Estados Unidos, mas não falava bem inglês. Já fazia uns 10 anos que eu morava nos Estados Unidos, não falava bem inglês, não tinha visto. E naquele tempo eu tive problema no visto e eu acabei me tornando ilegal. Então eu tenho 3 filhas. Eu tenho que sustentar minha esposa e minhas 3 filhas. Então o que eu vou fazer? Só de pensar nisso, nossa, eu fiquei sem chão. E mais uma coisa que eu tinha medo é que eu nunca tinha imaginado em partir da igreja. Pela primeira vez, quando eu tive o coração de partir da igreja, eu fiquei com medo. Eu vivi na igreja desde criança. A igreja era minha casa, a igreja era meu pátio. A igreja era tudo para mim. Nossa, eu parti da igreja, isso em si era um grande temor para mim.
Mas eu também, não por causa disso eu conseguia trocar meu pensamento, porque surgia pensamento correto dentro de mim. Aí eu ficava chateado com a igreja, ficava chateado com o pastor às vezes. Quando eu fiquei preso no meu pensamento, na minha justiça, eu estava sendo arrastado. Eu também senti dessa forma, se eu partir da igreja, como é que eu vou viver? O que vai ser de mim? Eu fiquei com medo. Eu tinha medo, mas o meu coração não conseguia parar. Eu estava sendo arrastado pelo meu pensamento. E realmente eu somente tinha como clamar a Deus, porque eu tinha medo. Deus, me ajude. Por favor, segure meu coração. Por mais que eu queira parar com isso, mas Deus, eu não consigo. Eu sei que esse caminho está errado. Eu parti do pastor, parti da igreja, parti do Senhor. Como é que eu vou viver? O que eu vou fazer? Eu sabia que esse não era o caminho correto, mas eu não conseguia parar e eu estava sendo arrastado. A cada momento, eu estava preparando o acampamento, mas quando o pastor vier, eu vou falar para ele, eu vou ter que parar de ministrar. Eu estava preparando junto o acampamento, mas o meu coração estava buscando a Deus. Deus, por favor, me ajude. Eu não consigo parar meu pensamento, eu não consigo parar o meu coração. Se eu continuar assim, então, é óbvio o destino, o que vai acontecer da minha vida. E assim o pastor Park veio para os Estados Unidos e eu fiz comunhão com o pastor. E eu falei tudo para o pastor exatamente o que tinha no meu coração. Ah, pastor, fiquei chateado com isso, isso e aquilo. E eu tinha esse e aquele coração. Por isso, pastor, eu quero parar de ministrar. Por isso eu pensei dessa maneira. Depois que eu falei tudo, o pastor falou para mim: Nossa, agora que você vem falar o seu coração? E assim o pastor fez comunhão comigo. Ele escolheu 10 voluntários para quem quisesse ir como viagem evangélica sem dinheiro. Eu vivi por 10 anos nos Estados Unidos, mas eu nunca havia pensado em ir para uma viagem evangélica sem dinheiro. Por quê? Fazer viagem evangélica sem dinheiro nos Estados Unidos é algo muito perigoso. Você andar à noite na rua. Eu vivi por muito tempo em Los Angeles também. Em Los Angeles, andar à noite na rua é algo que não é fácil. Não tem muitas cidades seguras para você andar à noite nos Estados Unidos. Como é que eu vou fazer viagem evangélica sem dinheiro nos Estados Unidos? No começo eu fiquei meio que hesitando, mas o pastor falou: pessoal, se vocês tiverem crianças em casa, levem também nessa viagem. Eu pensei, nossa, para ir até eu e minha esposa já é difícil, imagina levar minhas filhas. E nesse momento o pastor pegou a Bíblia e falou: pessoal, se vocês forem lá, com certeza Deus vai lhes ajudar. Se Deus não ajuda, então por que você lê a Bíblia? Rasga tudo, rasga toda a Bíblia, vai beber, fumar, vai viver do jeito que vocês quiserem. Se Deus não ajuda, por que vocês acreditam em Deus? Por que vocês acreditam na Bíblia? Ele estava gritando assim e isso entrou fortemente no meu coração. Pessoal, aquele som que o servo estava gritando, né? Rasga a Bíblia. Com certeza, para mim, era que Deus ia trabalhar. Deus com certeza vai trabalhar. Ele estava, na verdade, plantando esse coração dentro de mim. E eu levantei a mão e assim eu fui para essa viagem evangélica sem dinheiro. E por um mês, levei as minhas 3 filhas e por um mês eu fiz essa viagem. E eu fiquei grato no meu coração. Ah, como é que você foi com as suas filhas? E o que eu agradeci foi porque eu tinha pensado em partir da igreja. Pensando em partir da igreja. Ah, como é que eu vou
conseguiu uma casa, um quarto. Pela graça da igreja, eu estava vivendo dentro da igreja, numa casa ampla. Se eu sair, ou eu não tenho dinheiro, eu tenho que alugar um pequeno quarto e nós 5, né, da família, vão ter que viver ali. Viver uma vida difícil. Só de pensar, eu ficava apavorado. Mas eu me encontrei com o pastor fazendo comunhão, meu coração, ele amoleceu um pouco. Primeiro, era gratificante eu não precisar partir da igreja. Era algo muito gratificante eu não precisar parar de ministrar. Se eu tivesse saído, eu teria vivido uma vida muito miserável, levando as minhas filhas e ir para viagem evangélica sem dinheiro. Isso não é problema nenhum. E assim eu fui com um coração de gratidão. E depois que eu voltei, eu quero falar sobre depois da minha volta. Eu voltei também, mas muitos outros pastores também foram nessa viagem evangélica sem dinheiro. Deus trabalhou na minha vida também. Mas eu escutei testemunhos de como Deus trabalhou incrivelmente na vida dos outros também. Eu fiquei assustado com o quê? O servo de Deus falou, dependendo de Deus. Não é fácil fazer viagem evangélica sem dinheiro nos Estados Unidos, mas dependendo do Senhor, quando ele falou isso, Deus trabalhou e ajudou, realizou tudo conforme a palavra do servo de Deus. Ninguém sem nenhuma dificuldade, sem nenhum acidente, todos voltaram dentro de uma bênção e graça. Isso é o servo de Deus. Ele cuspiu as palavras dependendo de Deus e quando aceitamos essa palavra, seguindo a palavra do servo, Deus ajudou, ele se responsabiliza por tudo e ele estendeu sua mão. E no meu coração, eu pude enxergar um pouco da minha imagem má. Eu julguei o servo pelos meus olhos, tive desconfiança da igreja, não combina com o meu pensamento, eu fiquei chateado com isso. Conforme como eu enxergo. Deus está junto com a igreja, Deus está junto com o servo. Mas eu, somente com a minha visão, estava julgando, pensando, acreditando conforme eu queria. Eu pude ver um pouco dessa minha imagem má. E um dia, depois da viagem evangélica sem dinheiro, depois de passar 2 meses, eu li essa palavra de Êxodo, capítulo 32, e surge um grande desafio dentro de mim. Por quê? Essa palavra Deus chamou Moisés para o Monte Sinai. E por 40 dias e 40 noites, Moisés ficou junto com Deus no Monte Sinai. Ele recebeu os 10 mandamentos e também viu todo o tabernáculo do céu e depois ele desceu. Então, a gente sabe que Moisés foi para o Monte Sinai, mas o povo de Israel não sabia quando Moisés desceria novamente. E eles estavam esperando. Se eles tivessem escutado que viria daqui a 40 dias, então eles teriam esperado por esses 40 dias. Mas eles não sabiam quando ele desceria. Então, eles estavam angustiados. Se falasse, espere por 1 ano, eles esperariam. Mas como não tinham prazo, eles estavam angustiados e estavam inseguros. Por isso, o povo de Israel não conseguiram acreditar no Deus que estava lhes conduzindo e fizeram um bezerro de ouro. Vamos fazer um servo que nos guie por nós. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Vamos preparar um Deus que nos guie. E assim eles prepararam esse bezerro de ouro. Dançaram diante dele, sacrificaram, cantaram. E Deus ficou muito bravo.
Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito. E o povo de Israel facilmente estava partindo de Deus, só de não combinar um pouco com o pensamento deles, só de não combinar um pouco com o pensamento deles, só de não combinar com o julgamento deles, com o conceito deles. Facilmente o povo de Israel partiu de Deus. Vejam aqui no versículo 7. Vamos ver a partir do versículo 6. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se recolheu e depressa e se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus queria consumir o povo de Israel, porque facilmente eles partiram de Deus. Facilmente eles seguiram o pensamento deles e seguiram um caminho que Deus não havia ordenado. Por isso, Deus queria consumir o povo de Israel, mas Moisés impediu isso. E assim Moisés quebrou as 2 tábuas de pedra, e no dia seguinte Moisés falou para o povo de Israel. É a palavra que lemos hoje. Versículo 26. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Moisés falou para o povo de Israel: Quem é do Senhor, vem até mim. Pessoal, todo o povo de Israel agora partiu de Deus ou não partiu? Que me salvou, me conduziu, porque eles não conseguiram acreditar nesse Deus, seguiram o seu pensamento, seguiram o seu julgamento e seguiram pelo seu caminho. Todos eles se corromperam. Todos eles são pessoas que têm que receber destruição de Deus. Todos eles pecaram, todos eles fizeram maldade. Mas o que Moisés falou para eles? Quem é do Senhor, venha até mim. Naquele momento, os filhos de Levi foram até Moisés. Moisés, nós somos do Senhor. E assim eles foram para diante do Moisés. E Moisés falou para esses filhos de Levi tirarem a espada e matarem os seus vizinhos, amigos, familiares, e mataram 3.000 pessoas naquele dia. E o que as pessoas que estavam morrendo disseram? As pessoas que estavam sendo esfaqueadas pelos filhos de Levi, o que eles disseram? Quem é você para me matar? Você também, igual a mim, fez a mesma maldade. Você fez uma maldade pior do que eu. Como você pode me matar? Será que eles não falaram isso? E os filhos de Levi ficaram com um grande pensamento e preocupação. Quando Moisés chamou as outras tribos, Moisés chamou: Quem é do Senhor, vem até mim. Dentre 12 tribos, 11 tribos não foram. Mas somente a tribo de Levi foi para Moisés. Sim, eu sou do Senhor. Como eles podem dizer que são do Senhor? Até pouco tempo atrás, eles pecaram, ficaram contra Deus, fizeram maldade. Como eles podem dizer que são do Senhor? Pessoal, porque 11 tribos não puderam ir para Moisés, quiseram ir. Será que eles queriam ficar do lado de Moisés ou contra Moisés?
Será que eles querem ficar do lado de Moisés ou contra Moisés? As tribos queriam ficar do lado de Moisés, do lado de Deus. Mas aqui era só ir para o lado de Moisés. Era só ir para o lado de Moisés. Mas por que 11 tribos não conseguiram ir e acabaram morrendo? Por que vocês acham que eles não foram? Sim, essas pessoas das 11 tribos estavam escutando a voz da sua consciência. Querem ir? Eu também sou do Senhor, eu também sou do lado de Moisés, eles queriam ir. Mas quem é que estava arrastando o passo deles? Não tinha ninguém que levasse eles para o lado de Moisés. Quem é que estava puxando? Aquela voz da consciência que surgiu dentro deles. Como você pode dizer que é do Senhor? Como você pode dizer que está do lado de Moisés? Até pouco tempo atrás você pecou. Até pouco tempo atrás você fez maldade. Até pouco tempo atrás você queria partir da igreja. Foi a mesma coisa comigo. Eu não tenho como falar tudo, mas dentro do meu coração eu estava chateado, eu tinha aquelas desconfianças, estava tudo misturado dentro de mim. Eu estava chateado com o servo, parecia que ele não estava me reconhecendo. Então é melhor partir da igreja, é melhor eu parar de ministrar. Até pouco tempo atrás, eu realmente queria ministrar, eu tinha decidido o meu coração. Mas o que a Bíblia diz? O que Moisés diz? Quem é do Senhor, venha até mim. Quem é do Senhor? Aquela pessoa que escuta a palavra de Moisés e só trocar agora. Essa pessoa é do lado do Senhor. Todos pecaram. Quem nunca pecou? Quem é que não ficou contra o servo? Quem é que não ficou contra Moisés? Quem é que ficou do lado de Moisés que não tenha ficado contra Deus? Ninguém. Todos cometeram maldade, todos pecaram, todos ficaram contra, mas é só escutar agora a voz de Moisés e ir. Por que as 11 tribos não foram? Porque Moisés está falando, vem para mim até agora, mas qual era a voz maior? Para eles, a voz da consciência. Aquela voz de dentro. Como você pode dizer que você é do Senhor? Não faz sentido. Para de mentir para sua pessoa. Como você está mentindo? Até agora você dançou na frente do bezerro de ouro. Você ficou contra Deus. Como você pode falar que é do lado de Deus? Surgiu esse tipo de conflito dentro de mim. Eu também queria ficar do lado de Deus. Eu também queria ficar do lado do servo. Eu queria estar do lado do servo de Deus. Eu queria estar do lado de Deus, mas tinha uma coisa que me arrastava, era a voz da minha consciência. Mas, e os filhos de Levi, será que eles não escutaram essa voz? Somente as 11 tribos escutaram essa voz da consciência? Será que os da tribo de Levi não ouviram? Claro que eles também ouviram essa voz. Mas essa tribo de Levi ultrapassou essa voz, rejeitou essa voz. Como eles puderam ultrapassar? Quem é que pode negar a voz que surge dentro de si? Não é a pessoa limpa, pura e santa, é a pessoa suja, má, a pessoa que só tem maldade dentro de si. Esse é o segredo da fé. Vejam aqui no versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto que eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. Que tipo de pessoa é esse povo? É o povo que se corrompeu. Então, aos olhos de Deus, é povo de dura cerviz.
Aos olhos de Deus, é um povo que tem que ser destruído. Se é um povo que tem que ser destruído, então tudo que tem dentro de si tem que ser destruído ou não? Se Deus falou que o meu povo se corrompeu, então eu me corrompi. Se eu sou povo de Israel, eu me corrompi. Por quê? Porque Deus falou que eu me corromper. Então, ele falou que tem que ser consumido. Então, tudo que surge dentro de mim é corrompido, não é? Por mais que pareça bom, se Deus falou que é corrompido, então é corrompido. Por mais que eu veja que seja uma coisa boa, mas se Deus falou que tem que ser destruído, então tem que ser destruído. Os filhos de Levi escutaram a voz da consciência. Escutaram a voz da consciência, mas eles destruíram essa voz da consciência. Não, essa voz está corrompida. Eu pequei diante do Senhor, eu fiz maldade diante do Senhor, eu sou uma pessoa corrompida diante de Deus, eu sou uma pessoa que tem que ser destruída diante de Deus, mas como existe bondade dentro de mim, como existe o bem em mim? Porque a sua voz da consciência parece algo correto, porque você pensa que isso está certo, você pensa que não, então assim você não pode ir para do lado do Senhor. Entendem o que eu estou falando? A pessoa que vai para o Senhor não é outra pessoa, mas é a pessoa que tudo que surge dentro de si mesma é corrompido. Ela reconhece isso. E é uma pessoa que acredita nos olhos de Deus. Então eu fiquei em conflito no meu coração. Eu também quero ir para o Senhor. Eu também quero ficar do lado de Moisés. Porque essa igreja é uma igreja que Deus trabalha. O servo de Deus trabalha. E Deus trabalha conforme o seu servo, a palavra do seu servo. Deus me mostrou isso. Eu queria ficar daquele lado, mas tinha uma coisa que me puxava. Ai, como eu posso dizer que eu sou do Senhor? Ai, como eu posso dizer que eu estou do lado do servo? Não, não dá. Eu não. Eu rejeitei, eu fiquei contra. Ai, eu causei uma vergonha, eu fiz maldade. Eu estava escutando a voz da minha consciência. Não é engraçado? Uma pessoa corrompida estava escutando, aceitando a voz da sua consciência. Uma pessoa que tem que ser consumida, destruída, estava escutando essa voz. Mas os filhos de Levi também acreditaram o quê? Que essa voz também está corrompida. Eles acreditaram que eles deviam ser consumidos. E assim eles destruíram essa voz e ficaram do lado de Moisés. Eu pensei. Eu fiquei bastante tempo na igreja, mas eu tinha esse coração. Por mais que a igreja esteja certa e correta, a palavra de Deus também é correta e é boa. Mas, será que eu tenho que fazer tudo que a igreja manda? Então, será que está certo eu fazer tudo que a palavra manda? É um pensamento tolo, mas eu tinha esse pensamento. Então, eu faço o que mandam. Se a igreja manda fazer assim, eu faço. Se a igreja manda fazer assado, eu faço. Que nem um tolo. Então, o que é a minha vida? Se a pessoa está viva, ela tem que pensar, tem que meditar, tem que decidir. Eu tinha uma imagem, por um lado, que estava seguindo e acreditando na igreja, mas eu pensava que depositar 100% era uma tolice. É um pensamento tolo, na verdade. Eu depositar 100% da minha pessoa na igreja. Isso daí ia ser um fantoche. Eu acho que não, isso não está certo. Mas, naquele tempo, Deus fez eu tomar uma decisão no meu coração.
era a minha maldade. Eu saí como ministro, estava trabalhando como pastor, e quando eu olhei para trás, eu queria ser um bom ministro, um bom pastor. Mas quando eu olho para tudo que eu fiz era vergonhoso. Não tem nem como falar quão vergonhoso e mal era que eu acabei atrapalhando a igreja. Tudo que eu fiz era só maldade. Tudo que eu fiz era só mal. Somente tinha coisas insensatas. Essa pessoa tão corrompida, má, uma pessoa de dura cerviz. Quem sou eu? Para diante da palavra de Deus. Moisés está falando: quem é do Senhor, vem até mim. A palavra está falando para mim. E diante dessa palavra, eu estou discutindo, pensando. Não, eu acho que não. Acho que eu não combino. Acho que não. Eu não sou assim. Não, eu não sou do lado do Senhor. Diante dessa voz de Moisés, tá certo, tá errado, eu ficar pensando nisso era algo insensato, era engraçado, né? Como assim? Quem sou eu? Diante da palavra de Deus, ficar discutindo se tá certo ou tá errado é uma arrogância tão grande, eu pensei. Sim, Deus, tá certo. A sua palavra tá correta. Se a palavra de Deus diz que eu tô do lado do Senhor, então independente do que a situação diga, independente do pecado que eu cometi, independente da maldade, do erro, independente do quão mal eu fui diante do Senhor, se o Senhor diz que eu tô do seu lado, então eu sou do seu lado. Amém? Ele fez eu poder abandonar a minha pessoa. Eu tinha esse coração. Ah, eu vou fazer tudo o que a igreja manda? Ah, se a igreja manda, eu tenho que seguir tudo? Não, acho que não é bem assim. Eu acho que isso é virar um bobo. Para não querer virar bobo, ficando dentro do Senhor também, eu tentei me esforçar para não ser um bobo tolo, mas eu acabei vivendo como um bobo tolo. Realmente aconteceu algo incrível. Quem sou eu para ficar discutindo sobre a palavra de Deus? Se Deus está falando para eu ir para do lado do Senhor, então quem sou eu para falar para não ir? Quando eu joguei fora o meu pensamento e cortei meu pensamento, se eu abandonar a minha pessoa, eu acho que eu vou ser um tolo, vou virar um fantoche. Eu pensei isso. Mas naquele momento, sabe o que é incrível? Naquele momento que eu desisti da minha pessoa, o Espírito Santo de Deus, eu vi segurando a minha vida. Foi incrível. Por isso que o pastor continuamente falou para eu abandonar a minha pessoa. Eu tenho que me abandonar. Eu também, pelo meu pensamento, eu estava seguindo a igreja, obedecendo a igreja, fazendo o que a igreja mandava. Mas tinha uma coisa que a igreja queria ver. Era eu me abandonar. Era abandonar minha pessoa. E foi algo incrível que aconteceu. O Espírito Santo de Deus estava segurando o meu coração. E eu vi que estava conduzindo o meu coração. Não é que eu me tornei bobo, mas quando eu me abandonei meu conceito, abandonei a minha pessoa, não é que eu me tornei tolo. Mas o Espírito Santo me segurando, ele começou a me conduzir. E assim eu somente pude me tornar sábio. Eu somente pude ser transformado e mudado. O Espírito Santo começou a me dar um novo coração. No inverno, meu irmão também foi para a viagem evangélica sem dinheiro e aí depois a gente foi para a Coreia.
Meu irmão foi para a viagem evangélica sem dinheiro, foi para a Coreia, ele até pregou no retiro, ficou bem famoso, né? Aí um dia ele comeu com o Pastor Park e o Pastor Park falou para ele, né? Porque o meu testemunho saiu na revista da Missão e o pastor leu o meu testemunho e falou pro meu irmão: "O Yongdo, o Yongshin, ele abandonou a sua pessoa agora." E o meu irmão passou essa informação para mim por telefone. Quando eu escutei isso, eu fiquei assustado. Nossa, como será que o Pastor Park sabe? Como ele sabe que eu abandonei a minha pessoa? Como será que ele sabe? Realmente, o servo que nos conduz tem uma coisa que ele quer ver. Ele quer que eu me desista de mim mesmo. No momento que eu desisto da minha pessoa, o Espírito Santo de Deus, ele me conduz. Se eu estiver vivo, como o Espírito Santo vai poder me conduzir? Não é verdade? Uma ou duas vezes eu posso imitar, parecer que eu estou sendo levado pelo Espírito Santo, mas tem a direção que o Espírito Santo quer me levar e tem a direção que eu quero ir, como podem ser iguais? Eu tenho que me abandonar, eu tenho que me jogar fora para poder ser conduzido por onde o Espírito Santo quer me levar. Novos corações começaram a surgir dentro de mim. E, de repente, eu acabei vindo para a Alemanha. Eu vim para a Alemanha, já faz 10 anos que eu estou na Alemanha. Eu não tenho como falar por esses 10 anos como eu vivi na Alemanha, mas de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que surge no meu coração é gratidão. Muito obrigado, meu Deus. E depois surge que coração? Qualquer coisa que eu fizer, Deus vai me ajudar. Pessoal, a vida espiritual não é meu desejo, minha decisão. É o Espírito Santo, é o Senhor quem tem que dar o coração. Se eu fizer isso, Deus vai me ajudar. Se eu der o primeiro passo, Deus vai me ajudar. Mesmo que as pessoas falem algo contra, mas se eu depender do Senhor, Deus vai me ajudar. Quando eu tenho esse coração, mesmo que as pessoas olhem e pensem, nossa, como ele vai fazer isso? Mas as pessoas de fé, elas simplesmente dão um passo pela fé, porque elas têm, surge o coração delas de que Deus vai lhes ajudar. E seguindo esse coração, cada vez que vão adiante, Deus ajuda. Se existe a maior bênção na minha vida, é que eu sou a pessoa mais suja que existe. Eu também, depois disso, cometi muitos erros, também passei muita vergonha. Continuo cometendo muitos erros, mas eu ainda penso, porque eu fiz isso. Pessoal, depois que eu erro, o importante não é eu me arrepender e confessar, mas eu errar. Não é que eu tenho que me arrepender, confessar e consertar, mas porque eu errei, porque eu cometi pecado. Por que que eu fico contra? Porque eu estou seguindo o meu pensamento. Percebendo essa verdade, nesse momento, eu posso parar com esse pensamento de estar confiando em mim mesmo. No momento que eu percebo que eu estou errado, o importante não é eu me arrepender e consertar isso. Eu estou seguindo o meu pensamento. Eu estou acreditando no meu pensamento. E assim eu paro na hora aquela vida, aquele caminho que eu estou seguindo, acreditando no meu pensamento. No momento que eu paro, Deus me procura e me conduz. E me segura e me guia. E me conduz para o caminho da bênção. Uma vez aconteceu isso na Alemanha. Eu estava na Alemanha e já tinham se passado alguns anos. E um pastor, eu tive um conflito com o pastor, né, da Redondeza.
A nossa relação não ficou boa e a gente teve conflitos. Claro que ele tem mais idade do que eu, que ele tá mais tempo aqui. E a gente começou a ficar com um clima muito ruim, né? E a gente começou a se distanciar. No começo a gente se dava muito bem. Mas esse pastor se sentiu desconfortável comigo, eu também me senti desconfortável com ele. Mas, por mais que eu pensasse, eu estava correto. Eu pensei dessa forma, pensei daquela outra forma, pensei de várias formas. Eu pensei de vários aspectos, mas parecia que eu estava correto. Porque parecia que eu estava correto, e surgiu uma raiva dentro de mim. Eu queria brigar com ele, gritar com ele. E esse pastor, ele também queria brigar comigo. E naquele momento, eu queria discutir com ele, né? Surgiu esse coração. Porque parecia que eu estava correto. Mas eu pensei, isso daí não é a ordem dentro da igreja, e ele é mais velho do que eu, ele tá mais tempo do que eu aqui, então não parecia ser bem educado, né? Então eu fiquei quieto. Eu simplesmente falei sim e voltei para casa. No caminho de volta para casa, eu não sei se vocês quando dirigem, vocês sabem, mas você fica com sono quando dirige. Mas, sabe qual a forma de não cair no sono no volante? É se você brigar. É só você brigar com a pessoa do lado, com a sua esposa. Se brigar, o sono foge. Então eu estava dirigindo por algumas horas, né, indo para casa. Mas dirigindo começou a surgir muitos pensamentos corretos dentro de mim. E um coração de raiva, de chateação contra aquele pastor. Ai, não é isso, ele não pode fazer isso, ele tá errado, eu tô certo. E sozinho eu tava brigando comigo mesmo. Brigando comigo mesmo, ouvindo, voltando para casa, surgiu um pensamento. Se você seguir seu pensamento, você vai fracassar. Surgiu esse pensamento. Por mais que pareça que eu tô certo, claro, parece que pela situação, pelo problema, eu que tô certo, eu posso estar correto, não é verdade? Ou eu posso estar errado também, mas eu posso estar correto também. Mas no meu coração, eu pensei, se você seguir o seu pensamento, você vai fracassar. Essa voz estava muito clara dentro de mim. Quando eu olhei para minha vida do passado, quando eu olhei para minha vida, o que é que não fracassou? Tudo que eu segui o meu pensamento no começo parecia que estava bom, que estava tudo certo, mas o resultado é que o pendor da carne dá para a morte. Então, se eu seguir meu pensamento, o resultado final vai ser morte. E aí eu estava voltando para casa, brigando comigo mesmo, mas dentro de mim o Senhor não estava falando quem estava certo ou quem estava errado. Você está certo, você está errado. Ele não estava falando isso. Mas ele estava falando: se você seguir seu pensamento, você vai fracassar. Você não sabe quem você é. Naquele momento, meu coração ficou em paz. É verdade. Que tipo de pessoa sou eu? Se eu seguir meu pensamento, eu vou fracassar. Na hora, o meu coração parou. Eu cheguei em casa. Para ligar, eu senti um fardo. E como ele tem mais idade do que eu senti fardo no coração. Mas, mais do que seguir o meu pensamento, é melhor eu ligar. E aí eu liguei. Eu falei, pastor, na verdade, hoje eu tive esse coração. E falando com o pastor, eu tive um coração de raiva, de que eu estava correto. E voltando para casa, eu voltei brigando comigo mesmo, né? Desculpa, pastor, mas
No meu coração surgiu o coração de que se eu confiar em mim mesma, eu vou fracassar. Pastor, se o senhor tiver algo a dizer para mim, pode dizer que eu vou escutar. Isso ficou grandemente no meu coração. Claro que tem momentos que eu sigo o meu pensamento, mas tem uma coisa que o Senhor me ensinou claramente. Se você seguir seu pensamento, você vai fracassar. Os filhos de Levi, por que foram abençoados por Deus? Versículo 29. Versículo Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Pessoal, eles receberam bênção, embora eles tenham cometido o mesmo pecado, fizeram a mesma maldade, mas como foram abençoados? Eles se tornaram tribo de Levi, serviram a Deus e fizeram o trabalho do evangelho. Como eles puderam fazer o trabalho do evangelho? Porque a tribo de Levi não acabou na maldade, mas eles perceberam, nós somos pessoas que temos que ser destruídas. Fizemos um Deus, adoramos e dançamos diante dele. Não é isso que é mal. Mas porque por mim mesmo, sou corrompido. Eu sou uma pessoa que tem que ser destruída. Eles acreditaram nisso. Surgiu pensamento dentro deles, surgiu justiça, surgiu o pensamento correto. Mas Moisés chamou: quem é do Senhor, vem até mim. Moisés, pessoal, será que ele não desejava que todos os povos, todas as tribos viessem? Mas todos não vieram, porque mais do que escutar a voz de Moisés, a voz da sua consciência falou mais alto. Por isso eles não puderam ir. E naquele tempo, a tribo de Levi pensou: sim, parece que a voz da consciência está correta, mas ela está corrompida também. Tem que ser destruída. Eles rejeitaram escutar a voz da consciência. Rejeitaram. Por isso, os levitas, naquele momento, puderam ser conduzidos fortemente por Deus. Pessoal, a vida de fé não é pela minha decisão que eu vou viver pela fé. Nós somos pessoas que temos que ser destruídas. Nós somos pessoas corrompidas diante de Deus, que somente tem maldade. Quando eu descubro essa minha pessoa, por mais que seja um pensamento correto, eu posso largar esse pensamento. Então, o Espírito Santo novamente me conduz e me leva. E assim ele pode me utilizar do jeito que ele quer. Que todos vocês não sigam o seu pensamento, mas que sejam segurados pelo Espírito Santo e possam ser conduzidos conforme o Espírito Santo quer lhes conduzir. Muito obrigado, academia, e até aqui.